O colega ele perguntou o seguinte, olha, sobre o fósforo na análise de solo, ele já é o fósforo lábio ou não lábio, também faz parte do valor expresso, né? Porque faltou uma vírgula aqui. Deixa eu ler novamente, né? Sobre o fósforo na análise de solo, ele já é o fósforo lábio ou o não lábio também faz parte do valor expresso? Agora eu entendi a pergunta dele e é isso que eu vou responder para vocês a partir de agora, beleza? O pessoal já perguntando aqui se vai ficar gravado, perguntou se não dá para fazer mais tarde. Porque, tipo assim, eu vou até deixar gravado no Instagram e depois deve chegar no YouTube também, tá? O YouTube eu devo deixar a gravação depois. Mas é importante que a galera que já está aqui, que tiver as dúvidas sobre o assunto, pode ir deixando, beleza? Vamos lá, moçada? Para a gente poder não demorar muito, a ideia da nossa aula é que dure aí cerca de 20, 25 minutos, tá? Para que a gente possa ter um aproveitamento maior e de forma direta. É comum que vocês ouçam, né, nas literaturas, ou que vocês vejam em alguns lugares que a gente tem no solo o fósforo lábio e o fósforo não lábio, né? Aquele fósforo disponível e o fósforo não disponível. É basicamente essa a definição, não precisa a gente ficar inventando muito as definições, as palavras, é basicamente isso, né? O fósforo que está disponível ali pronto para chegar até a solução do solo e ser absorvido pelas plantas, e o fósforo que não está disponível, né? O fósforo que está ali preso nas argilas, no óxido de ferro, óxido de alumínio, né? E essa é uma dinâmica interessante do fósforo, né? O fósforo que no solo ele vai estar lá como H2PO4-, ele tem uma carga negativa, e isso faz com que ele tenha interações diversas no solo, né? Tanto nas argilas como alguns elementos de carga positiva, né? É bem complexo mesmo a ideia do fósforo no solo. O que a gente sabe, né, e que na verdade o que a gente precisa entender já de imediato é que sim, o fósforo ele é perdido quando ele está no solo. Grande parte do fósforo é perdido. Então, assim, existe um número que a gente fala que de 70% a 80% do fósforo que a gente adiciona no solo, ele é perdido por fixação. E, de fato, a gente tem uma grande quantidade. Agora, esse fósforo que está na análise de solo, eu fui lá, peguei, fiz uma análise de solo, tem um fósforo lá na análise, né? Tem um fósforo lá que foi me dado lá em miligrama por decímetro cúbico, seja de médio, seja de resina. Esse fósforo é o fósforo lábio ou é o fósforo não lábio? É o fósforo disponível ou o fósforo não disponível? Vamos lá, vou tentar fazer no papel aqui, né? Você que está aqui no Instagram, você vai conseguir talvez enxergar. Imagina, vamos dividir isso aqui da seguinte forma. Ó, o fósforo no solo, a gente pode ter ele na sua fração, vou ter que inverter aqui, tá? Porque vocês veem espelhado. Não lábio, né? Vou colocar aqui, ó, não lábio, ok? Fósforo não lábio é aquele fósforo que realmente não está disponível, está nas argilas, está ali ligado com óxido de ferro, óxido de alumínio, até mesmo complexado na matéria orgânica e está ali. Nós temos o fósforo, vou colocar numa fração aqui diferente, lábio, ou seja, que é aquele fósforo que está, de fato, próprio já para ser absorvido, ele pode chegar na solução, e nós temos aqui a solução do solo. Então vai ter o fósforo, guardem muito essa informação, que quando a gente falar de solução do solo, para o fósforo faz toda a diferença. Esse fósforo lábio aqui, ele pode chegar na solução, da solução então ele é absorvido. Então nós temos o fósforo não lábio, o fósforo lábio e o fósforo na solução. Tá? Daqui a pouquinho vocês vão entender como essa dinâmica aqui ela é importante. Quando a gente pega na análise de solo, a análise de solo ela nos dá esse fósforo aqui, ó, o fósforo que está disponível. Então, quando vocês pegaram lá, o meu solo está com 15 mg por decímetro cúbico de fósforo, quer dizer que é o fósforo disponível. Só que, qual que é o grande problema? A nossa grande preocupação no manejo do fósforo no solo deve ser retardar esse fósforo que está ali disponível, a passagem dele da fração lábio para a fração não lábio. Esse fósforo que está aqui disponível, ele está exposto. A qualquer momento ele pode ser perdido. Então nós temos que pensar em estratégias para diminuir a passagem do fósforo não lábio, diminuir a passagem do fósforo lábio para a fração não lábio, perder ele, certo? E aí é sobre isso que a gente vai falar agora. Vou explicar para vocês estratégias a partir do resultado da sua análise de solo que funcionam no manejo de fósforo. Tá? Eu sei que a gente olha e vê muitas empresas, muitas
muitas promessas de que eu vou aplicar esse produto aqui, esse produto ele vai fazer com que o fósforo que está perdido saia da versão não lábio e venha para a versão lábio. Eu vou pegar o fósforo que está indisponível e vou tornar ele disponível. Galera, isso é muito difícil de ser feito. Não é que isso não aconteça, pode acontecer sim, só que não está sob o nosso controle. Um manejo inteligente de fósforo ele tem que partir por outros princípios. Tá? Outros princípios. Sempre pensando em segurar o máximo possível desse fósforo lábio, desse fósforo que está disponível. Certo? E aí, Daniel, como é que eu faço isso? Vamos lá. Vamos pensar em estratégias para que isso funcione. Primeiro de tudo, eu tenho que entender o que faz o fósforo ser perdido no solo. Para depois eu pensar em produtos, manejos que eu posso aplicar. Primeira coisa que vai fazer com que o fósforo seja perdido, acidez do solo. Quanto mais ácido estiver o solo, mais ele é perdido. Certo? Menos carga negativa tem no solo, mais alumínio tem no solo, mais ele vai ser perdido. Então, ponto número 1, eu já entendi que se eu vou fazer um manejo de fósforo no solo, eu tenho que corrigir esse solo antes. Então, eu analiso primeiramente o pH do solo. Se esse solo está ácido, eu tenho que corrigir. Não existe possibilidade de ter um bom aproveitamento de fósforo no solo com esse solo ácido. Tem que corrigir, tá? Esse é o ponto número 1. O ponto número 2, matéria orgânica. A matéria orgânica no solo ajuda tanto a diminuir a fixação de fósforo no solo, a não permitir que esse fósforo seja fixado, como também proteger esse fósforo no solo. Então, quando eu faço uma adição constante de matéria orgânica, eu vou fazendo com que as chances desse fósforo ser perdido por fixação aumente. Desculpa, diminua, né? É porque eu estou vendo o Instagram, aqui, o celular aqui, olhando para a câmera ao mesmo tempo e me confundi. Então, diminui. Só que não é só isso que ele faz. Quando eu faço a aplicação de matéria orgânica, eu também faço um aporte de fósforo. E, ao mesmo tempo, eu estou aplicando ali, eu estou trazendo para o solo, por exemplo, alguns ácidos orgânicos, por exemplo, que vão, e outras substâncias, alguns complexos orgânicos, por exemplo, que vão se ligar com ferro, vão complexar ferro e alumínio e não vai permitir com que esse ferro e alumínio, esse óxido, por exemplo, se ligue com o meu fósforo. Entende? Então, toda essa dinâmica aqui é importante. E um outro ponto é a descompactação do solo. Quanto mais compactado está o meu solo, mais eu tenho perdas por fixação. Aí é lógico, né? A descompactação ela tem que ser pensada de forma estratégica. Porque, veja bem, às vezes você pega um solo muito compactado que não tem jeito, eu vou ter que passar um subsolador, vou ter que passar um escarificador, mesmo que esse revolvimento constante, mesmo que essa intervenção constante, ela não seja benéfica no longo prazo, mas às vezes está tão compactado que não tem jeito. Eu vou ter que entrar ali com o maquinário, vou ter que entrar com o subsolador, vou ter que entrar com o escarificador, não tenho outra escolha. Mas quando eu faço isso, eu já tenho que pensar em estratégias para que no longo prazo eu diminua essa intervenção. Entende? Isso aqui pode ser interessante. Aí a gente vai pensar em planta de cobertura, vamos pensar em leguminosas, né? Vamos pensar em estratégias para que eu não precise ficar entrando com o subsolador com frequência, né? Com o escarificador, né? Que seja, né? São estratégias aqui diferentes de profundidade. Mesmo porque se a gente pega, por exemplo, a ação, o resultado de um subsolador, por exemplo, não é um ano, né? Com um ano você vai ter que fazer de novo. Então, assim, eu tenho que entrar com o subsolador, mas já tenho que, né, revolver esse solo, vou descompactar esse solo, mas já tenho que pensar em estratégia para não precisar revolver ele mais. Ou pelo menos não revolver com constância. Certo? Tudo bem. Entendido isso, vamos a algumas dicas práticas para a gente poder melhorar a absorção desse fósforo, o aproveitamento desse fósforo. Porque, vamos lá, quando a gente olha para o fósforo ele é um elemento que ele tem uma mobilidade boa na planta, mas no solo ele não se movimenta. Certo? A movimentação do fósforo ela é quase zero. Quase zero. Certo? A gente está falando de 1 milímetro em alguns dias, não dá nada, nem 1 milímetro, né? Quase não se movimenta. E aí, seja, como que eu vou fazer isso? Porque se eu coloco o fósforo lá, ele vai ficar quietinho. Se eu colocou, ele vai ficar, ele não vai se movimentar. Ele não vai se movimentar para próximo das raízes, né? Essa mobilidade, esse movimento, a gente chama de difusão, né? A difusão do fósforo ao sistema radicular é muito baixa.
Então, como que eu faço, né, para poder melhorar esse aproveitamento? Eu já falei aqui sobre estratégias para diminuir a fixação, mas eu tenho que pensar em estratégias para poder melhorar o aproveitamento. Porque veja, o que eu falei com vocês? A gente tem que aproveitar o fósforo da fração lábio, porque se eu demole, se eu não aproveitar esse fósforo, se eu não der um jeito de a planta absorver esse fósforo, em dado momento ele vai ser perdido, porque é isso que acontece com o fósforo. Quanto mais tempo ele fica ali, mais ele fica exposto e maiores são as chances de ser perdido, entende? Então eu tenho que aproveitar esse fósforo. Como que eu vou fazer isso? Estratégia número 1, tá? Estratégia número 1. Para mim isso daqui funciona muito, dá trabalho, mas é algo que a gente tem que colocar no radar, que é a ciclagem do nutriente. Ciclagem do nutriente. Rotação de culturas, culturas com diferentes sistemas radiculares, gramíneas, por exemplo, sistema radicular fasciculado, que vai conseguir ocupar um volume maior desse solo, ou seja, eu vou conseguir absorver fósforo. Por que isso é importante? Porque ela vai absorver esse fósforo, levar para a biomassa e depois retornar ela para o solo. É o que a gente chama de ciclagem de nutriente. A ciclagem de nutriente é fundamental para melhorar o aproveitamento desse fósforo e aumentar gradativamente, por mais que intuitivamente falando isso aqui possa não fazer sentido, mas é isso que acontece na prática. Quando a gente diversifica, faz uma rotação de cultura, coloca ali culturas com sistemas radiculares diferentes, principalmente alternando com culturas gramíneas que tenham sistema radicular fasciculado, permite que eu ocupe um espaço maior de solo e automaticamente melhora a ciclagem desse nutriente. Quando que eu estou falando disso aqui? Quando que isso daqui faz sentido? Em todas as situações isso aqui vai funcionar. Só que aí, quando eu olho para situações onde a gente tem um baixo teor de fósforo no solo, eu vou falar já sobre o que seria um baixo teor, um médio teor, de acordo com o extrator utilizado ali na análise de solo. Mas quando eu tenho menos fósforo no solo, solos mais pobres, isso aqui ainda faz um sentido ainda maior. Isso aqui é ainda mais importante. Ok? Então, veja, primeira coisa é melhorar a ciclagem de nutrientes. Ponto 2, sistema radicular. Veja o que eu falei, fósforo, difusão, não tem mobilidade no solo. Então eu tenho que fazer com que o sistema radicular vá de encontro a esse nutriente. Melhorar o desenvolvimento radicular. E aí o melhoramento do sistema radicular é um conjunto de intervenção, um conjunto de coisas, de atividades, desde irrigação, calagem, gessagem, né, que melhora o ambiente, o crescimento radicular em profundidade, melhor distribuição dos nutrientes, que vai fazendo com que o meu sistema radicular se desenvolva mais. Quanto mais se desenvolve esse sistema radicular em profundidade, em qualidade, né, maior o aproveitamento dos nutrientes, e nutrientes como fósforo, por exemplo, isso daqui é fundamental. Ok? E aí entra um terceiro ponto que eu gostaria que vocês entendessem. Lembra que eu falei para vocês que existe aqui o fósforo não lábio, que é aquele fósforo que já está perdido, esquece esse bicho por enquanto. Temos o fósforo lábio, que é o fósforo lábio que está disponível, o fósforo na solução, que é o que a planta vai absorver. Acontece que existe uma dinâmica muito interessante aqui em relação ao fósforo. O fósforo só vai ser absorvido quando eu tiver um bom volume de água ocupando esse solo. Aí, lógico, vai ter né, algumas literaturas vão dizer uma coisa, outra, mas bem próximo. Algumas vão dizer, olha, tem que estar na capacidade de campo, tem que estar pelo menos próximo, tem que estar um pouquinho acima da capacidade de campo. Isso aqui, né, muda. Mas isso dá para a gente poder ter uma noção que os poros ali do solo precisam estar ocupados com água para que esse fósforo possa ser absorvido. Vamos ver isso daqui na prática. Por exemplo, você chegou lá, né? Você está ali com uma cultura, sua cultura está implantada, e sei lá, você está ali trabalhando com soja, por exemplo, choveu, deu um bom volume de água, né? Ou seja, aumentou. Automaticamente, esse fósforo vai começar a estar disponível para a planta na solução, a planta vai conseguir absorver. Conforme essa água vai baixando e vai diminuindo a saturação de água no solo, automaticamente vai diminuindo a disponibilidade, vai diminuindo a difusão de fósforo para a planta. E isso daqui é muito importante. O que as pessoas não entendem é que não dá para disponibilizar fósforo para as plantas em um solo no ponto de murcha. Em um solo, vamos falar na palavra mais, né, na forma que todo mundo entenda, sem água no solo, com pouca água no solo, não dá.
Alguns nutrientes até são absorvidos quando você tem uma pouca umidade no solo. Tem que ter um pouco, né? Sem umidade que a planta bebe nutriente. Fósforo, não. Fósforo é preciso ter água no solo. É por isso que quando a gente trabalha com alguns tipos de sistema de irrigação, como irrigação localizada, por exemplo, favorece a absorção de fósforo. Porque você vai fazendo uma adição constante de água no solo e vai mantendo quantidades significativas de água no solo, ocupando ali os poros e automaticamente disponibilizando o elemento para a planta. Entendem como isso daqui é importante? A gente fala muito, né, do fósforo, tem que falar aqui de um fosfato natural reativo, tem que falar aqui de pH, tá? Beleza, tudo isso é importante, eu vi falando sobre isso por aqui. Tem que melhorar o pH do solo, tem que descompactar o solo, tem que colocar matéria orgânica no solo, ao mesmo tempo precisa elevar os teores de fósforo no solo, matar a fixação de fósforo, manter ali em teores legais, né? Daniel, o que seria ali os teores, né, legais de fósforo no solo? Vamos falar aqui sobre valores, né? O que eu considero? Você falou, para falar assim que eu tenho um teor de fósforo que tá beleza, dá para começar a brincar a partir de aqui. Vamos lá. Se você tem um fósforo, imagina lá, você pode anotar isso daqui agora, tá? Que foi medido em resina, né? Porque a gente vai ter ali o fósforo, né? Normalmente, né? Vamos pegar o que é comum ver nas análises de solo. O fósforo medido em resina e melish, não é isso? Resina e melish, os dois extratores principais. Normalmente vai ser dado ali em miligrama por decímetro cúbico, pode ter uma diferença e tem que transformar, tá? Se o fósforo foi medido em resina, 20 miligramas por decímetro cúbico é o ponto de partida. Para eu falar, olha, aqui dá para me trabalhar o fósforo no solo. Aqui para frente é reposição, certo? Abaixo disso daqui, isso num fósforo medido em resina, tá bom? Abaixo disso daqui é teor baixo. Tenho que talvez fazer uma fosfatagem, né? Tem que resolver esse problema aqui. Por quê? Porque o solo está negativo de fósforo. Seria essa a expressão correta, certo? Isso é medido em melish. Se for medido em melish, vai depender se o solo é arenoso ou se o solo é argiloso. Um solo argiloso que foi medido em melish, 12 miligramas por decímetro cúbico já é considerado um teor médio. Um teor que dali para frente dá para jogar com o solo. Já um solo arenoso, 25 miligramas por decímetro cúbico é o mínimo que eu tenho que ter. A partir daqui, então, a gente começa a fazer essa manutenção. Isso aqui é importante, galera, é importante. É importante vocês pegarem as análises de solo de vocês e verificar como está o teor de fósforo. Porque às vezes você está com o teor tão baixo no solo, imagina que você tem uma recomendação. Presta atenção aqui, isso aqui tem que ficar muito claro para vocês. Imagina que você tem uma cultura que você tem que aportar 100 kg por hectare de fósforo. Então, essa é a recomendação. Olha, a planta precisa botar por safra 100 kg por hectare de fósforo. Mas, se o fósforo no seu solo está muito baixo, sei lá, está 10 mg por decímetro cúbico, está 8 mg por decímetro cúbico, independente do extrator, porque aqui vai estar baixo em todos os sentidos, se você colocando 100 kg por hectare não é suficiente, porque existe um déficit aqui. Eu preciso matar primeiro essa fixação para depois aportar. Aí sim eu posso pensar numa fosfatagem, que é utilizar, por exemplo, um fosfato natural reativo, que é um adubo fosfatado mais barato, né? Posso aplicar ele em área total para poder ir melhorando, né? Um manejo que eu gosto de fazer com fosfato natural reativo, que funciona muito bem, é aplicar matéria orgânica em área total. Galera, presta atenção, eu sei que você pode falar, porra, Daniel, mas isso daqui dá muito trabalho, isso daqui vai ter um custo a mais, né? Isso daqui, porra, vai fugir. Eu sei, não tem jeito. Mas a gente está falando de um solo que é o maior ativo do produtor e que, porra, não adianta vocês ficarem buscando milagre, não. Não adianta vocês quererem, eu tô com um produto aqui milagroso, 10 litros, bota aqui e vai colocar por hectare aqui que vai matar a fixação. Não vai, pô, isso aqui não vai acontecer. Além de uma questão qualitativa, eu tenho aqui uma questão quantitativa. Então, assim, realmente dá trabalho corrigir solos que têm baixos teores de fósforo. Agora, qual outra alternativa que a gente tem? Vai manter o solo nessas condições? Não tem como. Então, o que a gente pensa? O que a gente faz? Estratégia muito boa. Faz uma aplicação de matéria orgânica em área total. Pode ser esterco, pode ser cama de frango, enfim, pode ser compostagem. Aí vamos dar uma olhada no que tem na região, né? O que fica fácil de a gente comprar, que não vai ficar muito custoso, certo? Aplique em área total e depois faça a aplicação do fosfato natural reativo por cima da matéria orgânica.
tá? Por cima da matéria orgânica, não precisa incorporar, por cima. Por que que isso daqui funciona muito bem? Porque a matéria orgânica, ela funciona como uma proteção ao fósforo que eu estou adicionando no solo. Isso aqui ajuda muito, né? Eu diminuo, inclusive, a exposição do fósforo à parte mineral do solo. Com o tempo a gente vai liberando. Aí depois sim você vai fazer o aporte de fósforo na sua adubação mineral. Tá? Agora, são estratégias, né? É estratégia isso aqui. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Né? Vou ter que, né, movimentar um pouco mais aqui a operação do produtor. Né? Fazer o quê? Qual escolha a gente tem? Né? Não adianta querer buscar o caminho mais fácil, né? Não adianta. Você, estou querendo emagrecer. Querendo emagrecer. Eu vou comprar um produto aqui que eu vou perder 10 quilos na semana. Não vai, pô. Você não vai acontecer. Você morrer, e nem assim a decomposição é tão acelerada ao ponto de você perder 10 quilos debaixo da terra uma semana. Né? Vai ter que fazer dieta, vai ter que fazer exercício. Falar, mas vou fazer uma cirurgia. Eu sei, mas mesmo você fazendo uma cirurgia lá, faz uma bariátrica. Você não perde 10 quilos na semana. Existe um processo, não existe? Porra, é assim. Então, ou seja, é trabalhoso corrigir algo que está errado, né? É trabalhoso. Então, quando você pega, por exemplo, um fósforo que está abaixo do nível crítico, esse é um solo que você não vai conseguir atingir altas produtividades, esquece, não tem como. É melhor aceitar isso logo, né? Mas o fósforo está muito baixo, mas eu vou usar outros produtos aqui, o cara vai botar um foliar, vai botar isso, vai botar aquilo, mas nada disso vai resolver. A verdade é essa. Nada disso vai resolver. Você tem que corrigir o fósforo no solo. Tem que colocar condições para que o sistema reticular possa desenvolver. Sem fósforo não vai, galera. Não vai. Né? Fósforo é fundamental. Aí tem que pensar em estratégias. Vamos fazer um apanhado geral aqui de novo. Corrige o pH do solo, melhora esse pH, aplicação de calcário. O gesso também vai ser importante. Não que ele vai corrigir o pH, mas ele melhora o ambiente reticular em profundidade. Por quê? Porque fósforo não se movimenta. Quem se movimenta é a raiz. A raiz que vai... Se movimenta não cresce, né? A raiz que vai de encontro ao fósforo. Então, corrigir em profundidade é importante. Adição de matéria orgânica. Agora, veja, eu falei aqui que a matéria orgânica ela é importante para diminuir fixação. Agora, se você já está com teor baixo de fósforo no solo, aproveita e faz a fosfatase. Você já não vai aplicar matéria orgânica era total? Mete o fosfato natural reativo por cima, você já faz uma operação única. Já diminui um pouco esse custo, já faz duas coisas ao mesmo tempo. E aí, porra, isso aqui são estratégias que a gente tem que ir pensando. Tá bom? Estratégias que a gente tem que ir pensando. Descompactação do solo é importante. E lembra, a ciclagem de nutriente aqui ela vai ser fundamental. Veja, né, é lógico que eu estou tentando falar isso aqui em menos de meia hora com vocês, e são vários pontos, são vários aspectos. Não quer dizer que você tem que fazer tudo isso aqui que eu estou falando. Você vai pegar tudo isso que eu disse agora, todas essas estratégias, essas dinâmicas aqui, né, que são trabalhosas, e vai ver o que se adapta à sua realidade. Pega o seu solo, pega a sua análise de solo, pega a cultura que você vai trabalhar, verifica o que é possível, o que não é possível. Estou falando aqui sobre estratégias. É possível adotar todas essas estratégias? Possivelmente não. Mas o que é possível aqui? O que é viável para mim aqui? Entende? Tem que olhar o que é viável também. Não adianta olhar só o que é, né, o que seria ideal fazer, né? Eu dei o exemplo aqui da pessoa que está lá com sobrepeso, ela está obesa, tal, né? Ela precisa perder peso. Estou falando várias estratégias que a gente pode tomar, que vai dar trabalho e tudo. Mas ela não precisa seguir tudo, né? Ela não precisa ser perfeita. Você quer perder peso, pô. Então, assim, a gente vai pensar em estratégias que funcionam, né? A partir disso daí. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nas perguntas? Professor, sabemos que não é recomendado aplicar calcário e logo após o fósforo devido à formação do fosfato tricálcio, né? Isso quer dizer, a pergunta é, por que no super simples isso não acontece? É o contrário, Cláudio. Se você fez uma aplicação de calcário superficial, sem incorporar, se você incorporou não tem problema, você pode aplicar o super simples, sem problema. Agora, a aplicação de superfosfato simples, tá? A aplicação de superfosfato, estou lendo outra pergunta aqui, de superfosfato simples, no mesmo ano, no mesmo momento ali que você aplicou o calcário, é que vai fazer com que a gente faça a formação de fosfatos que não têm solubilidade. É como se você estivesse colocando ali um fosfato natural sem reatividade. Você pode utilizar, por exemplo, um MAP, tá? Você pode utilizar um MAP, o MAP já funcionaria melhor. Por conta das suas características, né? Por conta da sua característica. Deixa eu só olhar a pergunta do Cláudio, né?
Então, por exemplo, você pega ali fontes como o super simples, o super triplo, e você vai fazer uma aplicação. Se for aplicar ele numa área que aplicou calcário sem incorporação, se for incorporado, não, a gente já diminui bastante isso aqui. A gente está colocando por cima do calcário. O fósforo desses fertilizantes, que contém, inclusive, cálcio ali também na sua composição, né? Você pega um super simples, ele tem cálcio. Ele pode resultar aí na formação de compostos de fosfato de cálcio, tá? Como você citou aqui agora. Eles são bem similares aos fosfatos naturais que a gente encontra ali nos minerais como a apatita, por exemplo. E aí, pô, não tem jeito, né? Eles não têm disponibilidade. O que vale a pena nesses casos? É você colocar, por exemplo, um MAP. O MAP, ele tem um efeito levemente acidificante ali na zona da aplicação, por conta ali da liberação do amônio, né? Que pode ajudar a manter o fósforo mais disponível, principalmente onde o pH foi elevado, né, nos últimos meses, né? Ou seja, de forma recente, tá? Entende? Então, assim, não é o super simples. O problema aqui não é que o super simples está liberado. Na verdade, é o contrário, tá? O superfosfato simples, superfosfato triplo, eles têm problema você fazer a aplicação conjunta ao calcário. Beleza? O MAP já não tem esse problema. Estou falando assim no momento próximo, certo? Ou se você fez a aplicação de calcário e incorporou, já não é tanto problema assim, tá? São dinâmicas que a gente tem que ir verificando. Beleza? Galera, antes de responder as últimas perguntas, 2 avisos importantes, né? O primeiro deles, matrículas abertas para pós-graduação em fertilidade dos solos e nutrição de plantas, para pós-graduação em proteção de plantas e vamos abrir agora também para pós em fisiologia vegetal. Pós-graduação de excelente nível técnico, 100% online, 12 meses, aulas em ambiente cinematográfico, tá? É 100% online, beleza? Professores especialistas, não é pozinho aí que você faz 10, 15 minutos de aula, não, galera. São aulas muito aprofundadas. Vale a pena vocês conferirem. Você vai acessar www.agricoline.com.br. Lá tem o link que vocês têm todas as informações sobre o pós. Só clicar em pós-graduação. E para quem quer assinar a plataforma, também só acessar www.agricoline.com.br que você assina e tem acesso ilimitado a todos os nossos cursos. São mais de 70 cursos, mais de 2.000 aulas, mais de 100 professores, ok? Cursos novos todos os meses, atualizações todos os meses, você pode tirar suas dúvidas comigo e com os outros professores de cada curso, tá bom? Qual o pH ideal do solo? Camila, eu gosto de trabalhar ali entre 5,8 a 6,5, tá? É um pH em água, tá? Em cloreto de cálcio pode ser um pouquinho mais baixo. Aplicação de óxido de cálcio na mistura com o adubo mineral melhora o aproveitamento de fósforo? Não necessariamente, né? O aproveitamento de fósforo, assim, o que melhora? Matéria orgânica, tá bom? Matéria orgânica melhora o aproveitamento de fósforo. Outro, você pode até ter uma interação, outra, mas a melhora significativa do aproveitamento tem que ser com matéria orgânica. É o momento que a gente tem. Inclusive, essa é uma recomendação que eu sempre faço, né? Pois se você vai fazer uma adubação de plantio, por exemplo, que você inevitavelmente tem que colocar o fósforo, coloca matéria orgânica, você pode colocar, por exemplo, matéria orgânica ali no fundo do sulco, da cova, coloca o fósforo por cima. Você ajuda a diminuir o contato com a fase mineral, melhora a disponibilidade. Tá bom?